segundo São Lucas. Eu quero entender naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para renegociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra, o mundo vai viver. Tua palavra de essa palavra perdoe os nossos pecados. Às vezes a gente nem entende direito a palavra de Deus, né? Mas hoje falar da Rainha da Paz, falar da Senhora da Paz, sem falar que a gente tem que deixar muitas coisas de lado, não dá para falar. Maria entendia a palavra. Maria entendia e sabia o que a palavra queria dizer a cada um de nós. Se existe alguém que entendia a palavra de Deus, esse alguém era... Para que a gente aprenda isso. Vou deixar de propósito a Bíblia aqui bem na frente do altar, para lembrar que não existe Eucaristia sem a palavra. E não existe a palavra sem a Eucaristia. Precisamos primeiro participar da mesa da palavra, para depois participar da mesa eucarística. Não tem jeito de separar as duas coisas. Deus fala e nos alimenta. Deus nos alimenta porque nos falou. E Maria entendeu muito bem o que era isso. Mas hoje, falar da Senhora da Paz é falar de renúncia. Não tem jeito de ter paz tiver renúncia. Quem é casado aqui levanta o braço, ou juntado. Está vendo? Deus pensa nisso. Não tem jeito de ter paz na sua casa se um não se calar na hora da briga. Não é assim? Tem jeito? Dá para ter paz se os dois gritarem? Dá? Então tem que ter renúncia. Tem que saber renunciar.
senão não tem paz. E Maria entendeu muito bem disso, que para ter paz, ela teve que renunciar a ela mesma, aos seus sonhos. A tradição diz que Maria era a única menina de 15 a 17 anos que não queria se casar, quando todas as meninas queriam se casar naquela época. Por que queriam se casar? Porque diziam: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então todas achavam: a gente tem que casar. Maria era a única que não pensava nisso. Dizem os evangelhos apócrifos. Sabe o que é evangelho apócrifo? Que não estão na Bíblia, estão fora da Bíblia. Evangelhos encontrados, mas assim fantasiosos, que criavam mais coisa, né? Como a gente gosta de fazer, inventar um monte de sarna para gostar, né? Então, nesses evangelhos apócrifos se dizia que Maria não buscava casamento, porque ela não queria se casar. Então Maria queria renunciar tudo para ter paz, renunciar tudo para que a graça acontecesse na sua vida. E Maria é Senhora da Paz porque ela viveu esse evangelho. Se alguém vem a mim, não se desapega, não é meu discípulo. Quantos apegos a gente tem? Quantos apegos, né? É minha casa, é meu carro, é minha comunidade, é meu. Não, meu marido, coitada, meu filho, coitada, minha esposa, pobrezinha, não tem nada meu, tudo é de Deus, tudo é de Deus. E Maria é aquela que diz assim: eu não tenho nada, eu renuncio tudo por causa da bênção, eu renuncio tudo por causa da graça, eu renuncio tudo por causa da esperança, eu renuncio ao meu comodismo, ao meu conforto, eu renuncio tudo isso. E hoje Jesus diz: se você não se desapega, não quero você. Porque Deus sabe que quando a gente é apegado demais às coisas e pessoas, a gente não consegue ser dele. A gente não consegue ser de Deus se a gente vive muito apegado. Mãe muito apegada ao filho, deixa Deus por causa do filho. Deixa. Mãe muito apegada no filho, se esquece que um dia o filho vai casar e que não é você que tem que escolher a sua nora, nem o seu genro. Quem vai viver com ele é o coitado que está casando, não você, a coitada, sei lá eu, né? Não é você. Então você não tem que viver a vida do seu filho, da sua filha, a vida é dele. Confia na educação que você deu. Mãe e pai que se intromete na vida de filho casado só vai atrapalhar a vida do filho. Quem casa quer casa. Quer estragar a vida do filho, vai morar com a sogra, né? Seja a mãe do marido ou da marida, tanto faz. Então desapego, diz a palavra: quem não se desapegar não é meu discípulo. Quando eu assisto o casamento, você sabe que padre não faz casamento, padre não celebra casamento, padre assiste casamento em nome da igreja. Quando eu assisto o casamento, eu digo assim: vem aqui, pai e mãe da aliança, segura aqui da mão, está vendo aqui? Aí depois eu falo assim: agora entrega para o seu genro, para a sua nora. E eu viro para o casal velhinho e falo assim: acabou, chega, se você não pode ajudar, não atrapalha. Aí eles saem tudo com raiva do pai, fica falando mal de mim mesmo. Eu sinto minha orelha arder. Então desapego. E Maria ensina a gente que para ter paz é preciso desapegar-se. A gente é muito apegado. A sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Tem gente que fala assim: Senhor, eu cresci, eu te dei a minha cruz, te dei a minha sogra. Eu posso falar mal de sogra, eu não tenho, né? Graças a Deus. Então, que a gente possa se lembrar disso, né? Você não tem que dar cruz para Jesus, dá coisa boa para Ele. Não tem que dar cruz para ser de paz.
a gente tem que aprender a carregar a nossa cruz. E também não tem que jogar a cruz nas costas dos outros. Toma minha cruz, me ajuda a carregar. E toma minha cruz, eu jogo minha cruz, eu empurro minha cruz, eu acabo com a pessoa, porque a pessoa tem que ser meu irmão, tem que me ajudar a carregar a cruz, tem que me ajudar. Não, a cruz é sua, a cruz é sua. Jesus pode te ajudar a carregar a cruz, mas não dê a sua cruz para ele. Não dê a sua cruz para ele. Carregue com certeza, com firmeza, como Maria. Maria, Senhora da Paz, sabe por quê? Porque ela carregou a cruz. Por isso que ela é Senhora da Paz, porque ela carregou a cruz sem medo. Não teve medo de carregar a sua cruz. Não teve medo, poderia ser apedrejada. Naquele tempo, uma mulher mãe solteira era apedrejada. Se fosse hoje, haja pedra, né? Haja pedra. Então Maria, Senhora da Paz, porque carregou a cruz. Maria, Senhora do Amor, porque carregou a cruz. E Jesus ainda diz no Evangelho: você tem que pensar antes de fazer as coisas. O resumo, né, das duas coisas é assim: tem que pensar a cabeça dura, miolo mole, tem que pensar, não vai fazer burrada, tem que rezar, tem que clamar, tem que implorar, tem que pedir a bênção de Deus para entender aquilo que vai fazer, porque senão o povo vai caçoar você, porque senão você vai perder a guerra. Isso que diz a palavra. E aí você vai aprender a viver a paz. E a minha pergunta é: quem entendeu mais disso do que Maria? Não teve ninguém. Maria que ponderou, que se entregou, que renunciou, que se abandonou, que deixou a bênção acontecer, que deixou a graça acontecer, que deixou a labirintite atacar, né? Maria é aquela que deixa a graça de Deus acontecer. E termina o Evangelho dizendo: qualquer um de vós, se não renunciar a, presta atenção, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser Deus. E a palavra é tudo. Tem mãe, não é o caso de nenhuma de vocês, tem mãe que se o filho tem dor de barriga já não vai na missa. Tem mãe que se o filho vem visitar já esqueceu a missa. Aí sabe o que eu digo? Tomara que o seu filho abra a porta do inferno para você, porque Jesus é que morreu por você, e por ele você não pode deixar que nada atrapalhe, que nada te afaste do altar, que nada te afaste da bênção. No tempo dessa velha, só tinha uma missa de domingo, não é? A de sábado não valia, não era assim? Eu não lembro porque eu sou muito mais jovem que vocês. Mas não era assim? Não era assim? E hoje tem missa às 8, 10, meio-dia, 7, 6. É só procurar o que você acha. No tempo dela, há 90 anos atrás, tinha que ir em jejum o dia inteiro, não era assim? Até a hora de comungar tinha que não podia comer nada. Hoje só perde uma hora de Senhora da Paz porque fazia o que Deus mandava. Quantas vezes a gente precisa ter juízo, né? Aprender com Maria a viver a paz, aprender com Maria a viver esperança, aprender com Maria a viver alegria, aprender com Maria a viver a alegria e a bênção. Quer ver? Nunca ligue o celular na hora da missa, mas preste atenção, ó. No século IX, a história que se refere à Senhora de Montserrat, ela vai ensinando a gente a viver a esperança e a alegria. 150 anos depois que foi encontrada a imagem, o abade Oliva, ele impôs o culto a Nossa Senhora de Montserrat. E vocês sabem onde começou, já falei, mas vocês sabem onde começou a história de Montserrat, aqui em São Paulo, no estado? Aquele estado começou na Bahia. Quando chegaram os europeus, os estrangeiros chegaram na Bahia, né? Porque o primeiro lugar que chegaram foi, como chama?
aquele lugar chique que muita gente vai fazer lua de mel, como é que chama? Porto Seguro, Porto Seguro. Depois de lá, eles veio para onde? Para Santos, para São Vicente. Eu não sei que lugar que eu li na internet, está argumentando aqui, né, que diz o seguinte, que um dia em São Vicente, os holandeses chegaram e queriam matar as pessoas, colonizar as pessoas. E aí, o que fizeram? Correram para a abadia, para o mosteiro, lá no morro de Santos, foram até lá e se protegeram, rezando a Nossa Senhora, clamando a Nossa Senhora. E para os holandeses chegarem lá, tinha que passar por um morro. E sabe o que Nossa Senhora fez? Fez um desmoronamento de pedra, caiu sobre os holandeses, aqueles que não morreram, ó, ficaram mortos, foram embora. E aí se criou o culto à Nossa Senhora do Monte Serrat. Ela que sustentava aquele povo na fé. Vocês sabem que aqui em São Paulo a imagem de Monte Serrat chegou e foi para onde? Para o Largo de São Bento. Porque eram os jesuítas que tomavam conta aqui, né? Tomavam conta, aqui tinha uma aldeia de índios, porque tinha araucária, hoje não tem nada, né? Só tem calcária, só se for, né? Que a araucária foi embora. Então os índios ficavam aqui, nesse lugar, nesse vale, né? Tinha um platô, eles ficavam aqui. E os jesuítas estavam cuidando deles, mas depois os índios não aceitaram mais os jesuítas. Aí que fizeram com a capelinha aqui? Mandaram a imagem lá para o Largo de São Bento. E a imagem ficou lá no Largo de São Bento. Os beneditinos começaram a cuidar da imagem. Mas o povo daqui, da Portela, né, do bairro, começou a pedir: nós queremos nossa imagem de volta. E aí os beneditinos, os monges, trouxeram a imagem de Monte Serrat de volta. E aí falaram: mas agora nós queremos construir uma capela, uma igreja para ela. E foi feita uma igrejinha, depois foi quebrada essa igrejinha e se construiu essa grande igreja. Mas vocês sabem como surgiu a história? Dizem que foi São Lucas que esculpiu a primeira imagem de Monte Serrat, colocou lá numa caverna. São Pedro trouxe lá da Itália, né? A tradição diz, a lenda diz que São Pedro trouxe até a Espanha, perto de Barcelona, e colocou numa gruta essa imagem. La Moreneta, a morena, aquelas horas colocou, mas a imagem da morena foi esculpida em madeira escura, então os espanhóis chamavam de moreneta. E de repente aquela imagem esculpida em madeira que São Pedro, de acordo com a lenda, trouxe, ficou lá naquela gruta escondida. Mas um dia um bispo quis construir uma igreja para ela num outro lugar, mas não conseguiu levar porque ela pesava demais. E aí naquela gruta foi construída a primeira basílica para a Madonna Moreneta, Nossa Senhora Moreneta, a Morena, a Mãe Morena. Então que a gente possa saber das histórias da nossa igreja, são bonitas. E hoje e amanhã celebrar a Senhora Moreneta, a Senhora de Monte Serrat, que a gente possa se lembrar de tantos dons. Ela quer estar com você, por isso não saiu da gruta. Ela protege você, por isso destruiu os holandeses que queriam destruir tudo. E ela quer ficar junto com a gente, para ensinar a gente a ter paz. Não tem jeito de olhar para aquela pequena imagem, ou para essa que ela também, e não lembrar que ela, sentada no trono como rainha, quer proteger cada um de nós e nos ensinar a ter paz. A ensinar a ter paz. A religião tem que trazer paz para a gente. O Papa Francisco tem batido muito nessa tecla. A religião tem que trazer paz para a gente. A religião quer ensinar a gente a ter paz. E ninguém entende tanto de paz quanto Maria, a Senhora, que amanhã a gente celebra o seu aniversário. Amanhã é aniversário de Maria. É lembrar que Maria, la Nuestra Senhora Moreneta, está com nós acá e também em todos os lugares onde podamos estar. Que Nuestra Senhora Moreneta puede hacer la congregación, la oración por ustedes también.
Oh, que chique, né? Que Nossa Senhora, Mãe querida, possa interceder por nós e nos dar a bênção. Por que eu gosto tanto de Nossa Senhora Montserrat? Eu não sabia que ela é uma aparição espanhola, que a minha família é espanhola. Eu não sabia, depois de tantos anos que eu me afastei aqui da Montserrat, e o Padre Carlos me chamando, o Padre Carlos Eduardo me chamando sempre, eu não sabia por que eu tinha que voltar para cá, porque a minha mãe é de origem indígena, e aqui havia tribo indígena. Olha só como são as coisas de Deus, como Deus prepara as coisas. Então que a gente possa aprender. Nós temos uma mãe, Nuestra Senhora Moreneta, Nossa Senhora de Montserrat, que está intercedendo por nós. Diga para a pessoa do lado: você tem uma mãe, viu? Nossa Senhora de Montserrat. Diga para a pessoa. Agora vocês fiquem com inveja. Olhem bem para mim. Olhem bem. Estão olhando? Olhem bem. Está vendo? Vocês têm uma mãe que ama vocês. Perfeito. Mas o filho predileto sou eu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ficar com ciúmes? Pode ficar, porque Maria disse que os filhos é mãe de todos nós, mas os filhos prediletos são os sacerdotes. Por isso, não deixa de parar, porque a mãe vira uma onça. Não é assim? É assim. Quando alguém mexe com seu filho, o que você faz? Alguém fica, né? Então, não mexa com o sacerdote, porque ó, nós temos uma mãe, ó. Beijo.